Pai do Senhor, meus irmãos, em amor de Maria, bem? Sou missionário e profeta José Roberto, sou missionário do século XXI dessa geração. Por que eu virei pregador? Porque eu estou pregando a palavra de Deus. Meu irmão, primeiramente, cansei de ser do mundo. Que o mundo não oferece nada para você que quer seguir Jesus Cristo. Sim, oferece sim. O inferno. Essa é a recompensa daquele que está no mundo, é o inferno. Quero a recompensa de Deus, que é a vida eterna, que é anunciar a palavra de Jesus Cristo, anunciar a Bíblia. Jesus profetizou na minha vida em sonhos. Como lá em Joel, jovens terão visões, filhos e filhas profetizarão, anciãos sonharão, milagres e prodígios acontecerão. Lá em Joel fala. Joel fala. O Senhor me revelou em sonho, pregando. Não só para uma pessoa, mas sim para a multidão. Reconheci que eu estava errado, estava no mundo. E comecei a seguir Jesus Cristo mais diferente, anunciando sua palavra. Não sendo só mais um esquentando um banco de uma igreja. Não interessa qual religião você é. Quando você vai para a igreja, esquentar banco, Jesus não reina na sua vida, milagres e prodígios não acontecerão. Eu acordei, cansei de ser só mais um no meio da multidão. Eu quero Jesus Cristo. Amém? Ai, quem doeu, não estou nem aí para quem está me criticando, me xingando, falando mal de mim, falando que eu sou doido. Eu estou nem aí para você. Sou doido mesmo para o mundo. Quero ser doido para Cristo. Abre comigo, irmãos, João, capítulo 7, versículo 37. Jesus é a fonte da vida. Jesus é a fonte da vida. Só Ele é a fonte da vida. Vamos ver comigo 37. No último dia da festa aqui, o mais solene, Jesus se colocou de pé e disse bem alto: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. E como diz a Escritura, aquele que acredita em mim, do seu seio, vão jorrar rio de água viva. Jesus falou isso referindo-se ao Espírito Santo, que aquele que acreditasse nele haveria de receber. De fato, ainda não havia Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus está falando do Espírito Santo. Aquele que acreditar, aquele que crê, vão jorrar água viva. Quem é essa água viva? É o Espírito Santo de Deus. Mas naquele momento, naquela época, naquele instante, o Espírito Santo não poderia vir, porque Jesus não tinha sido levado, Jesus Cristo não tinha sido crucificado. Jesus Cristo não tinha morrido por nós. Não havia o Espírito Santo ainda. Mas havia sim, só em Cristo. Mas não havia o Espírito Santo nos apóstolos, nos discípulos de Cristo. Que Jesus Cristo não tinha sido glorificado no céu. Não tinha sido crucificado por você numa cruz. A cruz do Calvário, meu irmão. Aquele que acreditar no Senhor, acreditar na sua palavra, e se vão jorrar água viva, a palavra diz aqui, ó. Como diz a Escritura diz, aquele que acredita em mim, do seu seio jorrarão rio de água viva. Jesus falou, a palavra, a Escritura, a Bíblia falou, a palavra de Deus fala. O Espírito Santo não poderia vir naquela hora porque Jesus Cristo não tinha sido glorificado. Quando o Espírito Santo, quando aconteceu isso com Jesus, foi glorificado, aí sim veio o Espírito Santo sobre o apóstolo, reunido lá no cenáculo. Os discípulos orando, esperando o Espírito Santo. O Espírito Santo não veio do nada.
discípulo se ajuntasse todos os dias num pensamento e num propósito e orar, pedindo o Espírito Santo de Deus, que Jesus prometeu para eles que havia um Espírito, uma força do alto, quando fosse glorificado. Quando o Espírito veio sobre os apóstolos, antes, quando os apóstolos não tinham o Espírito Santo, eles não sabiam pregar, eles não conseguiam pregar a palavra de Deus. Eles tinham medo. Eles foram tentar pregar, mas não conseguiam, porque não tinha o Espírito Santo, não tinha força sobrenatural. Essa água viva não havia jorrado ainda no seu seio, na sua mente, na sua alma, no seu coração, no seu entendimento. O Espírito Santo não havia com eles ainda. Assim, quando o Espírito veio, eles reuniram naquele cenáculo, o Espírito veio de uma forma, tomou todos eles, cada um começou a orar em língua, cada um com a sua própria língua, pedindo, vem a palavra com o Espírito Santo. Aí eles começaram a pregar. Pedro, com todo cheio do Espírito Santo, foi pregar, pegou para a multidão, converteu várias pessoas. Converteu várias pessoas, milhares foram convertidas. Ele não tinha mais medo de anunciar a palavra. Ele começou a pregar Jesus. O Espírito jorrava sobre a sua vida. O Pai do Senhor é mão de Maria, amém. Se você acreditar, esse Espírito irá tomar você, você irá pregar como Pedro pregou para milhões de pessoas sem medo, com toda autoridade, que jorrou a água viva, que é o Espírito Santo de Deus. A sua vida, creia, irmão. Estirei e continuarei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O Espírito Santo, que essa água viva possa gerar no seu coração.